6h37, horário em Belém, de onde eu falo ao vivo com vocês. Estamos aqui no Porto Futuro 2, esse novo espaço turístico da capital do Brasil durante a COP30. Aqui é um extenso complexo gastronômico, turístico, também voltado à bioeconomia. E a gente vai trazer aqui, ao longo dessa edição, vários destaques relacionados à Conferência do Clima da ONU. Há pouco a gente conversava com o Renan Fiuza, com o Theo Cury, sobre um dos assuntos que está gerando muito entrave e muita discussão durante a COP, que é o financiamento climático. Vamos então tentar compreender o que está sendo discutido nesse momento com a Tatiana Oliveira. Ela é líder de estratégia internacional da WWF. Acordou cedo aqui para estar com a gente. Está com uma agenda intensa, porque é isso. A discussão não para na Blue Zone e a gente conseguiu um espacinho aqui com a Tatiana. Tudo bom, Tatiana? Bom dia. Bom dia, Carol. Um prazer falar com vocês. A gente comentava, Tatiana, sobre a carta, mais uma, que foi divulgada pela presidência da COP, a 11ª, tratando ali das questões urgentes e temos entre elas o financiamento climático. Por que essa pauta é tão urgente no mundo, Tatiana? O financiamento climático ele é urgente porque as mudanças climáticas, a resposta a elas é também urgente. A gente está vivendo num momento em que os cientistas chamam de overshoot, que é essa palavra complicada em inglês para explicar que a gente já ultrapassou aquela meta de 1,5 de limite da temperatura global, né? Então é absolutamente urgente que a gente tome medidas para combater a mudança do clima e não há como implementar ações climáticas sem financiamento. Então, nesse momento, os países do sul global, eles estão reforçando os seus pedidos em relação a financiamento climático proveniente de fontes públicas, porque dessa maneira a gente consegue canalizar recursos para adaptação e perdas e danos, que são duas também urgências que precisam ser endereçadas no mundo inteiro com a aceleração e o aprofundamento das mudanças do clima e que encontram pouco respaldo no mercado para fazer essa captação de recursos. Então, essas dimensões do combate à mudança do clima, adaptação e perdas e danos, elas não acontecem sem financiamento público. Então, por isso é tão importante e tão urgente que a gente destine recursos públicos para a adaptação e perdas e danos. Tatiana, quando a gente fala de dinheiro, tivemos na última COP em Baku já essa necessidade muito evidente. Inclusive, a aposta era que a COP 29 seria a COP do dinheiro. Não aconteceu. Seguimos nessa expectativa de um financiamento de 1,3 trilhão por ano para ações climáticas. O que acontece é que em Belém, há a expectativa de que seja diferente. De fato, caminhamos para isso. Baku também veio recheada de expectativas, não aconteceu. O que a gente está acompanhando são os mesmos países resistentes nas mesmas pautas, inclusive no financiamento climático. Belém pode ter um diferencial? A gente espera que Belém tenha um diferencial, em primeiro lugar, porque a gente conseguiu lá na Cúpula dos Líderes, há 2 semanas atrás, a operacionalização do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o que é algo muito importante para as florestas tropicais do mundo inteiro, inclusive a Amazônia brasileira. E a gente tem, nessa edição da COP, a COP30, a gente tem conversas importantes sobre o financiamento público. Veja, até aqui as COPs vêm aprofundando os seus debates sobre o financiamento privado, sobre como fazer captação privada para apoiar ações de mitigação, adaptação e perdas e danos. Chegou o momento em que se faz necessário um debate mais aprofundado sobre qual é o lugar do Estado, qual é o lugar dos governos, qual é o lugar do financiamento público. E esse lugar não pode ser apenas de um financiamento, como vinha sendo discutido até agora, que oferece garantias à iniciativa privada para, assim, criar um ambiente de negócios favorável e atrair os investimentos. Não é disso que a gente está falando aqui agora. A gente está falando de recurso
público transferido diretamente dos países do norte global para os países do sul global, como forma de doação ou empréstimos altamente subsidiados, que a gente chama na linguagem de negociação de concessionais. Por que isso? Porque o FMI vem alertando nos últimos anos sobre um novo ciclo de endividamento dos países do sul global. E parte desse novo ciclo de endividamento tem a ver diretamente com a ação climática. Hoje, o financiamento climático, ele é prioritariamente feito por meio de instrumentos de empréstimos com juros de mercado, que são juros muito caros para os países em desenvolvimento, né? Então, o que está em questão aqui é como fazer essa mobilização de recursos públicos para possibilitar que os países mais vulneráveis às mudanças do clima, mas que foram os que menos contribuíram para a poluição atmosférica, consigam implementar com efetividade a sua ação climática. O que esse financiamento climático representaria para o Brasil quando a gente olha para os nossos biomas brasileiros, em especial a Amazônia, já que estamos falando aí de uma COP realizada em Belém? Já que eu falei da cúpula de líderes, eu vou voltar para lá. Durante a cúpula de líderes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a possibilidade de se criar um roteiro contra o desmatamento e a conversão ecossistêmica. Quando a gente olha para o perfil de poluição dos países no mundo, a maior parte dos países tem a sua poluição vinculada à queima de combustíveis fósseis. Esse não é o caso no Brasil e não é o caso de muitos dos países que têm florestas tropicais como o Brasil. No nosso caso, é o desmatamento e a conversão ecossistêmica. Vou dar um exemplo para a gente entender o que isso significa. Quando você tira a floresta e coloca pasto. Então, a conversão ecossistêmica e o desmatamento é o que compõe quase 70% das nossas emissões. Então, o que a gente espera é que esse roteiro, esse mapa do caminho para o desmatamento, pelo fim do desmatamento e a conversão ecossistêmica, seja adotado aqui e que a gente tenha recursos para financiar estas ações. Se a gente não discutir floresta, se a gente não discutir desmatamento e conversão ecossistêmica na COP30, a gente perde uma oportunidade histórica. Será muito difícil voltar a esse assunto nas próximas COPs. Tatiana Oliveira, da WWF, trazendo para a gente as expectativas com relação aos debates da COP30. Pauta do financiamento climático é uma das principais. A gente acompanha os desdobramentos nos próximos dias, discussões que estão avançando. É reta final da conferência. Tatiana, muito obrigada. E claro, te ouvir aqui só uma última palavra com relação à tua expectativa. É positiva para essa COP? A expectativa é positiva, as negociações estão andando, os países estão reforçando seu compromisso com o multilateralismo. Então vamos esperar aí o balanço final da COP, mas eu acho que a gente vai ter um encerramento muito bonito e muito positivo. Tomara, obrigada. Obrigada por você. Seguimos com você, Estevão Limana, dos estúdios da CNN em São Paulo, com mais destaques do dia. Seguimos aqui no Porto Futuro 2, daqui a pouquinho outro espaço. Estamos, Estevão, às margens da Baía do Guajará. Daqui a pouquinho eu te mostro isso em detalhes. Até já. Combinado,